Baltimore Omnibus Volume 1, quadrinho lançado pela editora Mitos, nesse volumão aqui com 528 páginas. É um quadrinho que foi lançado recente, até foi lançado no segundo semestre de 2025, e se eu não me engano, ele vai ser completo em 2 ônibus nesse formato aqui, que é o mesmo formato da coleção Hellboy, o Goon que saiu, que é esse ônibus em formato americano, capa cartão, sem orelha, um formato aí que todo mundo que já tá acostumado a comprar na Mitos já conhece, e é um formato que eu gosto muito. Eu só não gosto muito que ele não tem orelha, eu podia ter uma orelhinha, mas é um formato muito bom. Aqui a gente vai acompanhar várias aventuras do Lord Baltimore, que é o protagonista, dá o nome à série. O quadrinho ele é ambientado ali mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, então ali 1917, 1919, que é ali mais ou menos durante, um pouco depois da Segunda Guerra. Só porque não é o nosso mundo real. Aqui nesse quadrinho, durante a guerra, o Baltimore, ele serviu, ele lutou, e durante uma investida do lado dele, eu não lembro que país ele luta durante a Segunda Guerra, eu acho que é a Inglaterra, mas durante uma investida, o pelotão dele todo morre e ele fica ferido. Mostrar uma página aqui, arte bem bonita, tá aqui o Baltimore ferido durante a Primeira Guerra. Enquanto ele tá ferido, aparece esse bicho que é como se fosse um morcego gigante e vai ali, tá se alimentando, vários estão se alimentando ali dos soldados aliados dele que morreram, e na hora que o bicho vai pro rumo dele, ele tira a faca e dá uma facada na cara desse morcego. E o morcego dá um grito e vai embora, esse morcego gigante. E é quando o Baltimore ele tá ali na enfermaria, porque ele foi ferido, ele acabou não morrendo, mas ele foi ferido, então ele perde ele mais ou menos um pouco acima do joelho para baixo a perna, uma das pernas, e é quando ele tá ali na enfermaria, ele recebe a visita desse cara aqui que tem essa ferida ali, né? Ele já percebe que seria mais ou menos esse morcego gigante que ele feriu, é esse cara. E o cara avisa ele que ele cometeu um erro terrível e que ele começou uma guerra. Então o Baltimore fica com isso na cabeça, meio traumatizado. Ele volta pra casa porque ele não pode mais lutar na guerra. E aí ele volta pra casa e quando ele chega lá, ele descobre que basicamente a família dele inteira morreu, menos a noiva dele que tá viva ainda, e é a pessoa que dá essa notícia pra ele. Então ele tá ali nos primeiros dias recuperando, e enquanto ele se recupera, uma funcionária da casa fala que um cara com cicatriz no rosto foi visitar ele, e na hora que ele desce desesperado, ele encontra a noiva dele morta. E aí durante o enterro, a noiva dele volta à vida como uma vampira, ele tem que matar ela, e a partir disso, ele jura de vingança esse vampiro que matou a família inteira dele, que é o Raigus. Eu não lembro em que momento o Baltimore descobre o nome dele, é o Raigus, que é um vampiro, ele é meio que um vampiro importante aí, e ao longo desse primeiro volume desse ônibus, a gente vai acompanhar o Baltimore em vários arcos de aventura ali, e com muita ação, sempre, muito legal, tentando caçar o Raigus, só porque sempre, claro, acontece alguma coisa. Então ele tá caçando Raigus, ele sim fica preso em algum lugar, ou ele acaba tendo que ajudar pessoas no meio do caminho, mesmo ele não querendo muito, porque apesar dele ser o herói, a missão dele é atrás do Raigus. Ele não tá muito a fim de ficar ajudando as pessoas e tal, ele acaba ajudando algumas, às vezes ele se compadece com as pessoas, mas normalmente ele não liga muito não. A missão dele mesmo é vingar a família dele. E aí, ao mesmo tempo que ele tá caçando, né, esses vampiros, outros monstros, além de vampiros, também aparecem no quadrinho, mas principalmente os vampiros. E ao mesmo tempo que os vampiros estão agora meio que causando caos na Europa e no mundo inteiro, provavelmente, uma grande praga, como se fosse a peste negra, tá se espalhando pelo mundo também. Tudo isso junto com os vampiros, então é algo relacionado. E aí a gente não demora muito a descobrir também que todos esses males que estão acontecendo no mundo agora, eles não aconteceriam se não fosse o Baltimore. Eles estão muito interligados, porque esses vampiros e todos esses males que tem no mundo, eles estavam adormecidos, e quando o Baltimore ele esfaqueia o Raigus durante a guerra, que ele tá naquele formato de morcego, ele traz de novo essa consciência aos vampiros, e todos esses monstros começam a aparecer, essas doenças começam a desolar o mundo. E aí também a gente fica meio na dúvida no começo, porque tipo assim, todo mundo que tem algum contato com a peste, com a doença, começa a ficar doente também, morre rápido, e o Baltimore tá sempre de boa. Então a gente não demora a descobrir também que coisas superiores, assim, fizeram uma influência, né? Meio que ele foi tocado por algo divino ou maléfico também, a gente não sabe aqui nesse volume, porque ele não se contagia com a peste, pelo menos assim, tem muita cena assim que ele é quase um Conan, sabe? Ele tá cercado por centenas de vampiros, claro que tem vampiros mais fracos, são tipo uns zumbis mesmo que morreram, e tem esses vampiros tipo Raigus que são mais fortes,
fortes, mais poderosos. E assim, tem hora que ele tá cercado de centenas desses vampiros zumbis e ele mata todo mundo numa boa. Ele é quase um Conan mesmo e pode ser assim, que ele é muito habilidoso também, mas pode ser essa proteção divina que ele tem, já que ele é o cara destinado a lutar com esses vampiros. E ele cria um plot bem legal, tem algo superior aos vampiros, que aí eu já não vou falar muito pra não dar spoiler, mas tem uma coisa a mais do que só, tipo, vampiros, praga e ele caçando esses vampiros. Coisa assim que o Mignola é muito bom de criar. Eu não sei se eu mencionei, mas é um quadrinho do Mike Mignola, que é o mesmo criador, roteirista aí de Hellboy, Joe Golem. Várias coisas que estão saindo pela mídia estão sendo muito populares. E tem um Baltimore também, agora dando a minha opinião, achei um quadrinho excelente. Gostei muito. Padrão Mignola. Então é um quadrinho, assim, muito bem roteirizado. Uma leitura que flui muito bem. Muito bem, dá tranquilamente pra ler, assim, ele tem quase 600 páginas, mas dá pra ler tranquilamente, assim, em 2 sessões de leitura, sabe? Pega um pouco, lê uma hora e pouquinho, depois mais uma hora já dá pra terminar. Então é uma leitura muito fluida mesmo. A arte, sensacional, não é o Mignola que assina a arte, mas a gente tem uma arte, assim, que pra quem já leu o Hellboy, pra quem já leu o Joe Golem, é uma arte que fica até um pouco familiar, sabe? Eu não sei se os desenhistas aqui já costumam desenhar Hellboy também, mas é uma arte que é muito bonita, que eu gosto muito, ele cria muito bem esse clima de suspense e tal. É um quadrinho, eu não sei se o gênero seria suspense, terror, mas ele tem muita ação, tem muitas essas cenas mais macabras, ele enfrentando... Poxa, tem hora assim que parece até a freira, que ele vai seria um monastério, eu não sei se seria o nome certo, que é local que só vivem freiras e tem que enfrentar elas, porque elas viraram vampiros, zumbis. Então, um quadrinho com uma arte espetacular, a edição ficou bem legal, ó, abre bem, dá pra ler tranquilo, ó, ficar aberto sozinho, não tem nenhum problema. Eu só queria uma orelhinha, mas tudo bem. E aqui também, ao mesmo tempo que o Baltimore, ele tá perseguindo o Raigos e tentando matar ele, tem esse cara aqui, que eu não vou lembrar o nome dele, esse cara aqui. Meio que quando começa essa praga e toda essa parada com demônios e tal, parece que a religião volta muito forte também. Então meio que volta a Santa Inquisição. Então meio que eles voltam. E tem esse cara que ele fica meio aficionado com Baltimore. Então ele dá mais importância pra ir atrás do Baltimore e purificar a alma dele e tirar ele, matar ele, né? Tirar ele do mundo, do que os próprios vampiros, a praga, os monstros que estão aparecendo. Então ele acha que o Baltimore é meio que um causador de todo esse mal, e ele é mesmo, mas ele não é o problema do mundo, né? Então, ao mesmo tempo que o Baltimore tá caçando esse vampiro, que é o Raigos, ele tá sendo caçado por esse padre da Santa Inquisição, que eu não lembro o nome, mas que é um personagem, assim, que acaba sendo marcante e importante pra história. Então eu tô bem curioso pro segundo volume, eu gostei muito desse primeiro ônibus, trabalho aí excelente do Mike Mignola, e também pra quem tá interessado em começar a coleção Hellboy, que é uma coleção aí que já tem seus 20 ônibus pra mais, esse é um bom material pra conhecer o trabalho do Mignola. Porque a gente tem um Joe Golem que fecha, acho que em 4 ou 5 edições pequenininhas. E aqui o Baltimore a gente pode... Dá pra ler só esse primeiro volume de boa, não fica carente de nada. E ele encerra em 2 volumes. Então, pra quem quer conhecer mais do Mike Mignola, mas não quer pegar 20 ônibus, dá pra começar tranquilo por aqui e ver ali o que é o padrão de trabalho dele. Então, um quadrinho excelente, fica a recomendação. Então, valeu, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Eu tenho a página no Instagram também, pra quem não conhece, que eu posto sobre quadrinhos também, então vou deixar o link aí na descrição e valeu!